Pessoal, hoje trouxemos um conteúdo para vocês aqui bom demais, que é a montagem. Eu vou falar de 3 montagens simultâneas que estão rolando aqui, 3 Chargers RTs. Por que de tudo isso? Por que é tão importante? Nessa busca do perfeccionismo, que principalmente o pessoal que vai comprar carro pronto, fica naquela, como será que foi feito aquele carro? Onde eu falo, você está comprando esse exemplar, você sabe como foi feito, como foi tratado. E aqui a gente vai conseguir mostrar em etapas distintas um pouquinho de cada montagem, de cada processo, que é o que qualifica o exemplar em questão. Então, vou mostrar para vocês, vou começar com o RT74 cinza platina, e depois eu vou passando os outros para vocês. Vamos nele. O restauro de alto nível, ele requer uma série de trabalhos que muita gente considera desnecessário. E esse é o grande pulo do gato que faz o carro ficar assim, diferente. Tem cara que fala assim, eu já pintei, já fiz isso. Mas os pequenos detalhes, que são muitos em um carro, compõem aí todo esse resultado. Eu mostro isso em vários vídeos. Hoje vou mostrar do 7.4, por exemplo, para se fazer um motor desse nível, com tratamento de carcaça, essa carroceria não tem esse motor idêntico nos Estados Unidos. Então, quando nos pedem originalidade, eu tenho que trabalhar o motor do carro, é o caso. Só que para vocês terem uma ideia, a gente tira até o enrolamento de bobinas fora, para poder fazer o tratamento de zincagem, anodização, isso para se falar de um componente, um motor. A gente está falando de um sistema de suporte de booster, ou aqui no caso já está com a elétrica feita. Então quando o carro é feito um restauro total, isso que a gente tem que prestar muita atenção, que é difícil você balizar, tem cara que fala assim, puxa, tem outro carro ali que o cara fez também. Tem muita gente que vem aqui, quer vender o exemplar com a gente. Tá restaurado. Quando vem o carro aqui, não é que eu quero ou faço de uma forma para... Mas eu tenho que ser realista na avaliação das pessoas. Eu falo, a restauração mesmo é um degrau muito maior do que está feito aí. A gente está falando de abrir a bobina do motor, do ventilador também. E todos, o carro quando passa por aqui e a solicitação é um restauro full, né, que é o top, ele é feito uma construção em todos os componentes do carro. E aqui eu quis trazer para vocês esse exemplo. Vou mostrar também um detalhe, vou mostrar a suspensão para vocês, como fica diferente nesse carro. Vários detalhes eu vou conseguir mostrar nessa imagem aqui para vocês. Primeiro, a suspensão, né? Olha o nível que é feito, né? As peças pintadas na eletrostática, tratamento de galvanoplastia. Aí entra reparos novos, discos novos. O carro tem uma suspensão, não é nem revisada, é restaurada por total. Até aquele agregado onde o motor vai em cima, ele é todo desmontado, se ele tem amassados embaixo é trocada a lâmina. Outro detalhe crucial, mostrar aqui numa restauração, vocês vão falar, a pintura o Danilo já falou dela. Mas o cliente escolhe até a granulação que você vê. Tem cara que gosta do carro, que a gente fala mais modernizado, que é aquela pintura lisa, esticada, que você não vê granulação. Os anos 70 eles eram mais assim, com essa... Tem gente que chama... carinhosamente é de casca de laranja, você tem que avaliar o detalhe. E outras ponderações que eu faço aqui, o nível de acabamento do freeze em relação à lata, se ele tem alguma abertura de vão, se ele acaba certinho no desenho da carroceria. Tudo isso toma-se um tempo enorme de ajustes antes pintura, pós pintura, e vai culminando nesse resultado aí. Agora eu vou mostrar um detalhe interessante também de originalidade das faixas dos RTs, no caso da do 74. Vamos olhar a lateral comigo ali. Detalhe interessante sobre os RTs em geral, com exceção do 78 e do 79, que o 79 nem tem faixa, o 80 também, mas do 77 até o 71, todos eles, a faixa de uma certa forma, a gente costuma usar o termo lambe, ela lambe o bocal de combustível. Quando a faixa é colocada por cima ou por baixo, ela sempre tem fronteira. Quem quiser, tiver a curiosidade de puxar os folders dos lançamentos ano a ano, você vai olhar, a faixa do 77, ela entra 2 milímetros no bocal, do 73 também, 75. A do 74, como ela é vestida por cima,
Ela pega essa meia-lua quase que 50% da faixa grossa. Todos esses detalhes de posicionamento, como nós temos um network, já temos também um histórico muito grande de restauros, a gente tem tudo isso catalogado, que feito em cima de carros todos sem restauros, esse catálogo, né? Essas marcações que nós conseguimos trazer para os carros aqui de restauro, posicionamento fiel, correto, igualzinho era da fábrica, assim como os emblemas, as faixas. Achei legal a gente falar disso, que pode ter gente, como gente às vezes sem conhecimento, já aconteceu muito comigo, em Lindóia aconteceu esse ano, de gente achar que isso foi posto errado. E não, na verdade é falta de conhecimento, né, que as pessoas às vezes nem têm obrigação de ter, mas também apontam o dedo, tá errado, né, vamos pesquisar, vamos entender, porque isso aqui está corretíssimo. A RT74 tem um detalhe diferente, não só vai de 71 até 74 nos Dodges, essa pinturinha preta aqui na porta, ó. Entre a capa da porta que vai nessa furação e a borracha que vai aqui, acho que os primeiros carros eles não gostavam que aparecesse a cor do carro nessa aresta, e aí até 74 os Chargers e Chargers RTs tem essa pintura preta que contornam a porta, e 75 para frente não tem mais. Só um detalhe diferente para mostrar, que às vezes tem gente que vai falar, putz, meu Dodge não tem, nem todo Dodge tem. Aqui, ó, que legal, já está a montagem evoluindo bastante, ó, painel, dash, alavanca de freio de estacionamento que está sem o cabo ainda, pedaleira, com o chicote no lugar, é um carro que evolui bastante, montou vinil, forro do teto headliner, tá simultaneamente, eu até pedi a parada aí, tá até o ferramental aqui dos meninos, tá em montagem atual, vidraçaria, cockpit, mecânica, tá terminando de fechar o motor para subir, então é um carro que evolui bem aí para os próximos dias, próximos meses, vamos falar assim, ele ainda tem escapamento para fazer fora, tem ar-condicionado, mas logo mais ele fica pronto. E agora nós vamos falar do Charger RT76, que eu falei que eram 3 montagens. Agora vamos para a segunda. RT76, branco Valência, com interno e teto marrom, ou caramelo, que é um tom meio nem lá nem cá. Por isso que o interno ele tem 2 tons, tom sobre tom até. E é um projeto RT76 Pirassununga. Ele está cobertinho assim com a roupa dele, porque os veículos que têm atividade no dia, a capa é retirada. Sem atividade no dia, ele fica parado. Hoje o Pirassununga não vai receber nenhuma atividade, então eu vou erguer a capa e mostrar a atualização dele, das evoluções pós-pintura, que foram bastante até os últimos dias. Então vou fazer isso agora. As capas, ó, fazer um merchan aqui para um amigo meu, o Luciano da Jimenez Garage, ele fabrica as capas sobre o tamanho do carro que você indicar para ele. As capas dele para o nosso uso são, putz, excelentes, caras. Agora sim, ó, 76, sem a capa, devidamente pintadinho. Esse cara tá, diria que umas 3 semanas defasado do cinza em relação à montagem. Mas está muito similar às etapas dele. Ambos têm suspensão feita, já aplicou vinil e forro, entraram com painel, só que ali está a evolução um pouquinho mais rápida. Esse carro entrou no mesmo pacote de restauração total, com exceção do motor e do câmbio, que o cliente funcionou esse carro antes de trazer, realmente funciona bem, é um motor de 50 anos, aí, 49, né? E ele opta por, se a gente só fazer a estética dele, vamos seguir assim, porque realmente funcionou. Não fizemos um teste porque o carro estava semi-desmontado, um teste de carga de rua, não. Mas acho plausível a tentativa dele aí, por ser um motor original standard ainda, né? Bom, aqui, ó, reparem na nossa padronização de trabalho. Basicamente a mesma etapa que vocês viram montado ali, já está aqui também, ó. Kit de motor, motor de ventilador, suportação de booster, elétrica passada, que é isso que deixa o trabalho, a nossa velocidade, o nosso resultado. A gente tem a padronização de sequência, então isso é mega importante, até para o time roda sozinho, né? Então olha o detalhe dessa pintura, que é um branco, tem gente que fala branco sujo, branco cor de sorvete, de creme. Ele é levemente, tem um tom de amarelo, e contrasta muito bem com as 2 versões que saíram nesse ano,
que é interno preto e teto preto, ou interno marrom com teto marrom, que é o caso desse aqui, que é o que mais saiu, né? Branco Valência com marrom. Vamos olhar ele, que bacana que é esse carro. Fiz questão de falar do vinil desse carro, porque a linha 76 até 78 são privilegiados. A gente conseguiu identificar nos mercados americanos qual era o vinil exato que saía nesse carro. Então a gente consegue trazer, vocês percebem, o brilho é diferente, a textura. É muito bonito esse vinil, gosto de falar dele toda vez que eu chego perto desse carro. Então ele traz um resultado para o carro excepcional. Então se você tem a intenção de restaurar um Dodge de 76, 77 ou 78, tem essa vantagem. Os outros têm o vinil no mercado brasileiro, mas não é exatamente o que saía na fábrica, não desabona o carro, mas aqui deixa um tom a mais para quem quer chegar perto ali do 100% de originalidade, né? Fora a cor, o brilho é muito bonito, né? Esse bicho é diferente. Eu disse que ele tá algumas semaninhas diferente do cinza, mas olha, o kit interno, mesma coisa. Dash, painel, esse painel tem uma pintura acetinada, bem diferente de ver esse tipo de cor. Pedaleira, painel, chicote, cabo do freio de mão, ainda não está instalada a catraca. E não entrou nada referente a vidros ainda, né? Que o 7.4 já vem evoluindo na frente. Esse tom também é legal ressaltar sobre o forro do teto. O forro do teto tem nos Estados Unidos, ele vem de lá. Só que a cor exata do brasileiro não. Ele tem ou um mais claro, parecendo uma areia, ou um marrom dark, que também não é o correto. Então esses tetos a gente traz e pinta eles no Brasil. Traz com a textura correta. Essa tinta a gente tem formulado aqui para deixar ele nesse padrão perfeito. Até quando você desmonta o carro, você tira na aba do vidro, você tem aquele pedaço do tecido que nunca tomou sol, fica embaixo da borracha. É ali que a gente usa para formular essa cor, acertar. Também é legal destacar os bandôs desse carro. Eu vou mostrar nos bancos. O que eu falo do tom sobre tom? Esse carro ele usa o vinil numa tonalidade, o painel com a pintura acetinada de outra, o bandô já é diferente um pouco, e vocês vão ver que o miolo do banco para o contorno dele são cores diferentes, que deixa essa tapeçaria, ela é linda demais. Na cor branca esse carro tem uma escolha muito feliz aí da equipe de design que criou ele. Dois detalhes que eu comentei e eu gosto de evidenciar. Primeiro, ó, vou até abrir aqui, ó. Olha a diferença de o tom do central do banco e do assento. Aí vem essa faixa que a gente chama de couro de cobra. E o mesmo tecido do bandô, tom sobre tom aqui, ó, que faz esse monocromático aí já bem diferente, né? E esse é um monocromático quase monocromático. A linha monocromática mesmo, 100%, chegou em 79. O 76, 77, 78 usa, mesmo que o interno seja marrom ou vinho, ele usa certas peças em preto, coluna, almofadinhas de porta, mas enfim. E aqui vou mostrar para vocês que eu comentei sobre pintar o forro do teto. Então eu sempre vou embasado em evidências, né? Esse é o forro original do carro, sem restauro ainda, antes, né, de quando adquiriu, né? E olha aqui, ó, como muda. Você que está olhando o carro por dentro, você não vê o que fica por baixo da borracha, que nunca tomou sol, que está perfeito, ó. Então, às vezes a pessoa fala, o meu está um pouco mais escuro, mas ó, isso já é, sei lá, ácido úrico, fumaça de cigarro, vai saber. O forro inteiro escureceu. E aqui, ó, com esse trechinho que ainda estava até dobrado, ó, a gente conseguiu formular a cor perfeita, que é a que desenvolve o tecido e pinta o forro do headliner. O teu carro ficar 10. E para fechar a fala do nosso 76, mostrar que também colocou o vinil original na tampa traseira, né? Ele vem evoluindo a montagem por total, faz parte do sequenciado de aplicação de vinil, já está com o pedaço do vinil original já pronto para ser feito o rebarbamento, aplicação de friso, que vai entrar na escala dele de trabalho nos próximos dias. 78 agora, vamos nele. Eu nunca começo rindo os vídeos, mas ganhei o elogio da esposa aqui, sou obrigado a dar risada, né? Mas vamos lá, segue em frente. RT78 preto, com interno e teto marrom ou caramelo. E eu vou mostrar o possível dele, que o bicho está voando ali no elevador, eu vou baixar um pouquinho depois, mas o foco agora eu quero mostrar um pouco do detalhamento por baixo. E aí eu faço uma passagem rápida por dentro, legal, do cofre do motor que já está bem evoluído. É um carro que já está, se eu não me engano, há 45, 50 dias assim do prazo de finalização.
Falta ainda fazer o escapamento e o ar-condicionado, que são 2 itens que levam um tempinho um pouco à parte do normal aí. Vamos nele aqui, ó. Por baixo eu vou mostrar a parte de... Reparem na estética de freio, esse carro foi feito como todos em boi no rolete para emborrachamento, então é muito bonito você ver um exemplar desse por baixo também. Vamos nele. Esse cara tem uma suspensão feita do zero, mecanicamente ele também usou o motor existente. Esse cara já teve um motor feito há pouco tempo atrás, ele usa uma quadrijet, um motor preparadão, bem legal. Manutenção mecânica que envolveu aqui o restauro da Sonha foi praticamente só uma troca de embreagem. E toda a fabricação dos conjuntos de freio novo, suspensão nova. Mas motor e câmbio em si e diferencial é um kit que o cliente já trouxe pronto de uma restauração, uma manutenção mecânica, vamos fazer assim, que ele fez antes de nos conhecer. Então é legal falar isso, porque o carro está feito tudo do zero por baixo. Assim como eu mostrei no 7.4, o 7.6 também tem. O padrão de suspensão, que eu comentei até o agregado, está sempre com a chapa nova, lisa por baixo, pintura do bloco, a suspensão nova. É um capricho insano por baixo, andar por baixo, olhar, parte de emborrachamento de uma forma uniforme. Legal também mostrar, quem conhece desses carros, além do cano novo, encanamento de freio. Primeiro, encanamento de freio não é recomendado ser feito em cobre. Isso é sempre legal a gente avaliar que o cobre ele tem aquela função de, se você mexer ele 2, 3 vezes, ele trinca, ele racha. Então não é recomendado, tanto que os encanamentos originais são todos de ferro. Todos aqui a gente faz de ferro, conforme o padrão original. Nós temos o flangeador para fazer o engate, coloca a miçanga nova. E a Chrysler tinha a preocupação, ela enrolava uma mola em volta do cano, porque às vezes o caninho ele faz uma fronteira com a lata, às vezes em volta da longarina, em diversos pontos. Todos os pontos que tem uma fronteira de quina ou de passagem, ela forrava o cano com a molinha protetora. Nós fabricamos a mola nova também e colocamos no encanamento novo. Então tudo isso, além de original, é funcional, é seguro, que às vezes numa avaliação de um veículo as pessoas não percebam, né? Por isso que os vídeos do YouTube estão aqui para mostrar esses detalhes. Lembra que eu falei que ele era quase monocromático? Ó. Ele tem pequenos detalhes em preto, esse carro é muito interessante. Eles estavam fazendo esses tons de marrons, né? Aí você tem o reclinador de banco preto, cinto de segurança preta, coluna de direção e volante preto. São poucos itens, mas é o que em 79, na linha Lebaron, Magno, RT79, isso já sumiu todo mundo, entrou todo mundo na cor já desejada do... Se era interno azul, era tudo azul, se era interno marrom, tudo marrom. E aqui mostrando para vocês um pouco aí da montagem que está bem evoluída nesse cara aqui. Montagem padronizada, como nós já falamos, olha lá, motor, elétrica, motor de limpador, estava me referindo, né? Esse já é um carro que já está partindo para ativação. O que a gente fez de diferente nele aqui? Como ele tem um coletor e quadrijet, diferente do padrão original, só na parte superior do motor, mas a gente fez a pintura com tudo montado para ele. Então você olha o dourado aí que brilha aos seus olhos aí na filmagem, que é a cor correta do Charger da RT78, né, esse douradão, para o motor. A gente pintou o coletor de admissão também para quadri, para ficar o motor aos olhos assim, só quem vai pôr a cabeça lá vai ver que tem um quadrijetão aí, que deixa ele com uma performance melhor, um carro mais saudável de usar. Mas olha que montagem linda de cofre de motor, já partindo agora para finalização de diferencial, para fazer o escapamento e começar a sonhar em fazer uns testezinhos de rua, que a gente vai gravar para vocês quando chegar o momento certo. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e vamos para os próximos. Obrigado.